Hoje daremos continuidade à progressão geométrica falando da soma dos termos. Então, a fórmula para efetuar a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica para Q igual a 1, ou seja, constante, quando a PG é constante, a fórmula é Sn, S de soma dos n primeiros termos, igual a A1, que é o primeiro termo, vezes n, que é a quantidade de termos que você quer somar. Sn é a soma dos n primeiros termos, A1 é o primeiro termo da PG, e n, número de termos a serem somados. Quero somar 10, n vale 10. Quero somar 500, n vale 500. Outra fórmula. A fórmula para efetuar a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica para Q razão diferente de 1 é soma dos n primeiros termos é igual primeiro termo vezes razão elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, que é a razão, né? Sn é a soma dos n primeiros termos, S de soma, n, número de termos que você vai somar. O A1 é o primeiro termo da PG, o Q é a razão da PG, e o n é a posição do termo geral, ou o número de termos que você quer somar. Também é possível calcular a soma infinita de uma progressão geométrica. A progressão geométrica infinita, quando acontece essa soma infinita, ela também é chamada de série geométrica. Para a razão. A razão agora, ó, só é possível calcular a soma infinita quando a razão é um número entre 0 e 1. Então, quando a razão está entre 0 e 1, ela é uma fração que vale entre 0 e 1, 0,5, 0,9, 0,8, 0,3, etc. É um número entre 0 e 1 a razão, é possível calcular a soma infinita. Quando solicitar a soma infinita, você calcula. A fórmula é bem simples, ó. Soma infinita, esse é o símbolo de infinito, é igual a 1, que é o primeiro termo da progressão geométrica ou da série geométrica, dividido por 1 menos a razão. Então, você vai fazer esse cálculo e vai chegar na soma infinita da série geométrica. Lembrando que só funciona quando a razão é um número entre 0 e 1. Então, S infinito, soma dos infinitos termos. A1 é o primeiro termo, que é a razão. Vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos. Calcule a soma indicada para cada PG. Tem aqui uma PG menos 4, menos 4, menos 4, etc. Eu quero a soma dos 700 primeiros termos. Sn, soma dos n primeiros termos. A PG aqui é constante, então você vai fazer A1, que é o primeiro, vezes n. Somente isso quando é constante. Então, S700, soma de 700 termos é igual a menos 4, que é o primeiro, vezes o número de termos que você quer somar. S700 igual a menos 2.800. Então, essa daqui é a soma dos 700 termos dessa PG aqui. B. Temos a PG 4, 8, 16, 32, 64. Eu quero saber a soma dos 12 primeiros termos. Quanto será que deve ser? 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais o próximo até o 12º. A soma de todos, quanto será que dá? Primeiro calcula a razão e descobre que vale 2. Essa aqui já foi feito várias vezes a razão dessa PG, né? Pega um termo e divide pelo anterior. Qualquer um aqui divide pelo anterior, tá? Que eu peguei o primeiro e o segundo, como sempre, né? Sn, então, a soma dos n primeiros termos. A razão é 2. Não dá para usar aquela forma da constante, que a razão é 1, né? Então, A1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Essa aqui é a fórmula da soma dos 12 primeiros termos. Então, S12, porque é a soma de 12 termos, é 4 vezes, porque o primeiro é 4, ó, A1 vale 4, vezes
Q elevado a N, 2 elevado a N, que vale 12, 2 elevado a 12, menos 1, dividido por 2, que é a razão Q, menos 1. Primeiro você faz a potência, então 4 vezes, a potência 2 elevado a 12 é 4.096, menos 1, dividido por 1, que é 2 menos 1 aqui, ó, dá 1. Esse 1 pode tirar, porque divisão por 1 é a mesma coisa, não altera o resultado. Então, soma dos 12 termos dessa PG é 4 vezes, faz 4.096 menos 1, dá 4.095. O dividido por 1 já dá para tirar, porque dá igual. É só fazer 4 vezes 4.095, 16.380. Essa é a soma dos 12 termos da PG. Lembrando que essa aqui é a soma dos 12 termos. Não é o 12º termo, tá? É a soma dos 12 termos. Você pegou os 12, somou todos e deu isso aqui. Agora essa. 6 menos 18, 54, menos 162. S11, soma dos 11 primeiros termos. Vamos calcular a razão primeiro, dá menos 3, né? Só pegar um termo e dividir pelo anterior, né? Então a soma é A1 vezes Q elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Soma dos 11 primeiros termos, então, 6 vezes, o primeiro é 6, então A1 é 6, coloca 6 vezes. O Q é menos 3 elevado a 11, menos 1, dividido por Q menos 1. O Q é menos 3, dividido por menos 1. Coloquei entre colchetes porque tem o parênteses do menos 3 elevado a 11, mas não precisa exatamente. Questões técnicas. Então, 6 vezes, faz o 3 negativo elevado a 11, tá? 3 elevado a 11 vai ficar negativo porque base negativa e expoente ímpar, dá número negativo a resposta. Ele repete o menos 1 ali. E aqui embaixo, menos 3 menos 1, menos 4. Agora você vai fazer isso dentro do parênteses. Então, 6 vezes, o resultado do parênteses é menos 177.148, dividido por menos 4, igual, agora você faz 6 vezes isso aqui, dá menos 1.062.888, dividido por menos 4. Divide por menos 4, dá 265.722. Lembra que menos com menos, quando divide, dá positivo. O que é esse resultado aqui? É a soma dos 11 primeiros termos. Não é o 11º termo. É a soma dos 11 primeiros termos. Você pegou cada um e somou aqui, deu este resultado. AD, 20, 10, 5. S, ó, símbolo de infinito. Então, é soma infinita. Aqui a razão é um número entre 0 e 1, ó, 0,5. Obter como? Dividindo o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo, que dá no mesmo. Simplificou a fração, né? Você descobriu que a razão é 0,5. Então, a soma infinita é o primeiro termo A1 dividido por 1 menos Q, que é a razão. Soma infinita é, qual que é o primeiro termo? 20 dividido por 1 menos 0,5. Aqui dá para usar decimal nesse caso, né? Que é 0,5 decimal finito. Não é aquela dízima periódica. Dá para usar então, porque a conta vai ficar pequena. 20, que é o A1, né? Dividido 1 menos 0,5. Quanto que é 1 menos 0,5? É 0,5. Agora você vai fazer 20 dividido por 0,5. Dá 40. Então a soma infinita aqui é 40. Vamos fazer agora essa soma aqui dos 9 primeiros termos da PG. Menos 3, menos 15, menos 75. Vou somar todos. A razão é 5, então a soma é A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, S9, soma dos 9 termos, é menos 3, que é o primeiro, vezes 5 elevado a 9, que é a razão 5 elevado a 9, menos 1, dividido por 5 menos 1, que é Q menos 1.
primeiro faz a potência 5 elevado a 9, menos 3 vezes dá 1.953.125. Esse é 5 elevado a 9, menos 1. Dividido por 4, que veio do 5 menos 1 aqui, ó. Soma dos 9 termos é menos 3 vezes, tira 1 aqui, ó, dá 1.953.124. Dividido por 4. Agora multiplica por 3 isso aqui, ó. Fica menos 5.859.372. Agora você divide por 4. Tá? Menos 1.464.843. Essa é a soma dos 9 termos dessa progressão geométrica. Não é o nono termo, é a soma dos 9 termos.